Olá, eu sou Roberto Latini, CEO do Latini Group, e hoje eu vou conversar um pouco com o setor importador, distribuidor e fabricante de medicamentos em relação aos insumos farmacêuticos ativos, agonistas GLP-1, que são basicamente aquelas canetinhas emagrecedoras, como se conhece popularmente, ok? A Anvisa, digamos assim, provocada pelo mercado, tanto por agentes privados, né, quanto por agentes públicos, recebeu uma série de questionamentos em relação a esses insumos farmacêuticos ativos que hoje estão no mercado na forma de produtos acabados. Né? Vou citar aqui os nomes porque são nomes públicos, então Wegovy, Ozempic, Mounjaro, entre outros, e que utilizam como insumos farmacêuticos ativos a liraglutida, a semaglutida ou a tirzepatida. Bom, a semaglutida, hoje aprovada, ela é uma semaglutida de origem biológica, então ela escapa um pouco aquilo que nós vamos falar aqui, tá? Mas já existem produtos protocolados na Anvisa, que estão em fase de análise técnica pelo corpo técnico da Anvisa, e que pretendem utilizar semaglutida sintética. Aí sim vai cair dentro do assunto que nós vamos ver agora. Tá? Então, basicamente, nós vamos falar sobre a tirzepatida, que é o Mounjaro, vamos falar sobre semaglutida sintética e vamos falar sobre liraglutida sintética ou semissintética. Muito bem. Então a Anvisa publicou esta nota técnica aqui, que vocês vão encontrar no link abaixo, que é a nota técnica 200 de 2025, né, resumindo, que partiu da diretoria 4 da Anvisa, que fala aqui, harmonização de entendimentos e procedimentos para importação, manipulação e controle sanitário de insumos farmacêuticos ativos, agonistas GLP-1. Bom, por que dessa provocação? Porque vários importadores e distribuidores estão trazendo esses produtos para o Brasil de uma forma legal, diga-se de passagem, né? Ninguém aqui está falando de nenhuma outra forma que não seja a forma via Siscomex, via anuência das licenças de importação ou das do INPES, que estão substituindo as licenças de importação, colocação disso dentro de um estoque e a venda disso para, então, ou fabricantes nacionais ou para farmácias de manipulação. Muito bem. Então, entre os arrazoados aqui da Anvisa, né, que basicamente falam o que eu acabei de resumir, a Anvisa propôs aqui, né, vocês sabem, quem assiste os meus vídeos sabe que eu gosto de falar que tem que papirar, né, o documento, ou seja, tem que marcar, estudar, ir atrás, ver tudo isso, enfim. Dentro dessa nota técnica existe um sem número de outras notas técnicas que têm que ser pesquisadas, mas no fim a Anvisa propõe um procedimento de importação e liberação de carga especificamente para esses agonistas GLP-1. Bem, o que diz a Anvisa aqui, resumidamente? Tá? Ela diz que tem que ser apresentado, primeiro, a carga vai chegar, eu vou resumir muito o que a Anvisa escreveu aqui. Tá? Então, chega a carga, você tem a presença de carga no porto ou no aeroporto, ou mesmo por via rodoviária, essa carga fica parada nesse local de desembaraço, nessa zona primária, e é emitido um termo de guarda. Neste termo de guarda, então, a empresa pode retirar a carga, guardar essa carga a título de fiel depositário e não pode mexer nessa carga. Ela não pode movimentar a carga, ela não pode vender essa carga, ela não pode fracionar essa carga. Do jeito que a carga sai, a carga vai ficar parada no estoque. Aí a Anvisa, como um segundo passo, exige a apresentação do certificado de análise emitido por laboratório próprio da importadora, distribuidora, ou terceirizado, desde que esse laboratório faça parte da rede REBLAS, que é a Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos. E aqui ela diz, com base em compêndios oficiais ou especificações dos fabricantes, nesse caso são os métodos que têm que ser transferidos e validados aqui no Brasil, né? E o dos testes mínimos descritos no anexo 1 do documento. Fora isso, ela também pede a apresentação do certificado de análise vindo do fabricante, a submissão dos laudos, desses laudos que então a empresa vai preparar em laboratório próprio ou em laboratório REBLAS, para a gerência de inspeção de medicamentos, GGFIS, né, antes da liberação definitiva da carga. Tá? Muito bem. Tudo isso para poder, então, importar e liberar essas cargas a partir de então. Então, dentro dessa proposta, né, que veio no bojo da nota técnica 200 de 2025, no final, no anexo 1, a Anvisa coloca lá 3 tabelas. Tá? Então, está aqui. Testes mínimos aplicáveis, né, as preparações magistrais contendo os IFAs agonistas GLP-1, ou seja, isso é o que a farmácia de manipulação tem que fazer em relação aos testes, assim que ela receber as matérias-primas. Testes mínimos aplicáveis aos IFAs agonistas GLP-1, que é aquilo
que então os importadores e distribuidores devem fazer para que a carga consiga ser liberada pela Anvisa, como eu acabei de citar. Tá? E testes mínimos para a caracterização de padrões de análises primários dos IFAs agonistas GLP-1. Para quem não está acostumado, né, o padrão primário de análise é aquele padrão contra o qual você compara o insumo que você está trazendo. Então você tem, né, no caso, assim, resumindo muito, você tem um padrão conhecido e você tem uma amostra desconhecida. Você vai testar essa amostra contra esse padrão para ver se bate A com B. Né? Se você está falando aqui de alface, e tem que dar alface. Se está falando de laranja, tem que ser laranja. Tá? Então, basicamente isso. Muito bem. Isso através de uma nota técnica. A posteriori, a Anvisa publica o despacho número 97 de 2025, despacho esse exarado, né, e assinado pelo diretor-presidente Romison Rodrigues Mota, diretor-presidente substituto, aonde a Anvisa adota, então, aprova a adoção desse circuito de liberação de cargas que eu acabei de falar, ok? Então, a partir do dia 22 de agosto de 2025, que é a data de publicação deste despacho, fica, então, adotado este fluxo de importação dos IFAs agonistas, que consta da nota técnica 200 de 2025, ok? Então, cuidado, porque a partir de agora, somente assim é que a Anvisa vai permitir o desembaraço aduaneiro dessas cargas. Muito bem. Alguns comentários à parte. Nem todos esses agonistas GLP-1 possuem métodos farmacopeios, ou seja, métodos reconhecidos pela Anvisa que constam de compêndios conhecidos. Muito bem. Isso torna mais difícil a questão, por quê? Então, aquele que se interessar em importar e distribuir, ou mesmo se interessar para uso próprio, né, um fabricante, ele vai ter que importar os métodos analíticos do fabricante, validar esses métodos no Brasil, depois, com os métodos validados, ele vai realizar os testes aqui no Brasil. Tá? Para quem conhece tecnicamente esse tema, sabe que isso não é um tema que vai se resolver em uma semana. Isso é um tema que pode levar até meses para acontecer. O que pode fazer com que a gente tenha aí uma baixa de oferta desses insumos farmacêuticos ativos nas farmácias de manipulação e mesmo para aqueles fabricantes que se interessem em comprar o produto e trazer aqui para o Brasil, para fabricar no Brasil. Ok? Há outras considerações que podem ser tecidas, inclusive de cunho jurídico, eu não vou fazer aqui agora, porque não é a ideia é simplesmente esclarecer a nota técnica e o despacho, mas saibam que outros instrumentos, outras ferramentas jurídicas podem ser utilizadas para percorrer também um caminho onde se tente a liberação dessas cargas. Nós, do Latini Group, estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham em relação à importação desses insumos, importação e liberação, através do nosso site, das nossas redes sociais ou dos nossos telefones que constam abaixo. Um abraço a todos e sucesso nos negócios.